Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então este é o podcast que foi feito especialmente para você. Nosso É Por Isso de hoje foi inspirado no IC do episódio 17. Tio Gui, magia da edição pra gente lembrar desse momento épico do IC Podcast. Manda aí, Bru, qual é o seu IC dessa semana? IC? Todo mundo fala essa mesma língua. E pra explicar por que nós não falamos o mesmo idioma, eu estou aqui novamente com o Chico Camargo, o tio Chico, que é pesquisador da Universidade de Oxford, especialista em evolução cultural e processamento de linguagem natural e entende absolutamente tudo sobre linguagem. Seja muito bem-vindo de volta, tio Chico. Oiê, tudo bom? Obrigado por me convidar novamente. Tava com saudade dessa alcunha, tio Chico? Eu tava, poxa. Eu não tenho sobrinho pra me chamar de tio. Para começar os nossos questionamentos, eu queria te perguntar, tio Chico, explica para os nossos ouvintes, para os nossos amiguinhos e amiguinhas, como funcionam os idiomas, como é que funciona a linguagem que falamos? Um idioma, uma linguagem, é como uma brincadeira de combinar um símbolo com alguém. Sabe quando você tem, assim, o seu melhor amigo e você combina que quando você piscar o olho direito quer dizer que sobrou o bolo de chocolate, e quando você piscar o olho esquerdo quer dizer que acabou o bolo de chocolate? Um idioma é como se fosse isso, só que assim numa escala de milhões de pessoas, um monte de símbolos que são combinados e daí a gente passa para os filhos e para os filhos. Então na escola a gente aprende as palavras da língua portuguesa. No fundo, cada idioma, cada língua é uma convenção, é uma coisa combinada com um monte de gente que a gente dá um jeito de passar adiante. A gente escreve dicionários para dizer o que cada palavra é e tal, mas no fundo idiomas são convenções. É um jogo combinado. É um jogo combinado com muita gente. Me explica uma coisa, tio Chico, por que, então, que aqui no Brasil a gente fala português e lá na China, lá longeão, eles falam mandarim? Por que tem essa diferença entre idiomas? Então, mandarim é muito diferente do português, né? Acho que quanto mais longe parece que mais diferente é a língua. E a resposta é bem simples. É como se você tivesse crianças em duas salas, em duas casas diferentes, combinando regrinhas diferentes. Só que se você fizer isso em milhões de pessoas fazendo isso, separadas por oceanos e continentes, elas vão acabar inventando regras diferentes, elas vão fazer jogos combinados diferentes. Então, enquanto aqui a gente vê gato e chama de gato, lá na China eles vão chamar gato de outra coisa. Eles com certeza têm um animal lá também, mas não tem nenhuma obrigação deles combinarem a mesma palavra que a gente. E você saberia dizer, tio Chico, mais ou menos, evidentemente, de maneira abstrata ou aproximada, quantos idiomas tem no mundo e por que existem tantos idiomas diferentes? Vixe, tem centenas de idiomas. Olha, só para fazer uma conta bem simples, tem tipo uns 200 países no mundo, assim, mais ou menos. E cada país tem pelo menos uma língua, mas tem países que têm muito mais línguas. Só a Índia, por exemplo, tem 22, eu acho que são 22 línguas oficiais. Uau! E mais um monte de língua que não é oficial. Assim como no Brasil a gente tem a língua oficial, que é o português, mas tem um monte de língua que era nativa do Brasil antes de chegarem os portugueses. Tem o Tupi-Guarani e tem 1000 outros idiomas ou línguas, aí depende de para quem você pergunta, que já eram faladas aqui no Brasil. Então quantas línguas tem no mundo? Eu vou dizer milhares. E eu sei que tem alguns lugares que tem muitas delas, enquanto outros lugares só tem uma. Tio Chico, você sabe me dizer se existe em algum momento indicativos de um momento no nosso espaço aqui de evolução da Terra que só uma língua foi falada? Olha, eu acho que se a gente for olhando para o passado e para o passado da humanidade, chega uma hora que a gente não tinha uma língua assim com dicionário, aula de português, professor, professora. A gente tinha uma comunicação que era muito mais simples, era um animal apontando para o outro e falando que tem comida ali, o outro animal respondia Nesse nível, dá para você dizer que todo animal falava a mesma coisa, mas honestamente, nem isso, porque talvez todos os macacos lá da época conseguissem falar mas não quer dizer que eles iam se entender. Assim como, por exemplo, quando um gato
levanta a cauda, normalmente é porque ele tá bravo. Já quando o cachorro levanta a cauda e abana, é que o cachorro tá feliz. Então, acho que não teve nunca nenhuma época que todo mundo se entende, seja ser humano, animal. Quem dera. Seria divertido, né? Pensou? Poder conversar com todo mundo? Né? Seria legal. E olha só, tio Chico, o que você acha, caso fosse possível, evidentemente, como é que você acha que seria um mundo onde as pessoas falassem todas o mesmo idioma? Então, assim, acho que a parte mais fácil de pensar é que seria um mundo mais fácil, com muita coisa indo pra lá e pra cá. É como na internet, todo mundo poder falar com todo mundo. Ia ser um mundo que ia ser muito mais fácil de espalhar as coisas. Mas também, se todo mundo falasse o mesmo idioma, é bem provável que muitos idiomas desaparecessem. Então, por exemplo, quando chegaram os colonizadores portugueses, chegaram os portugueses no Brasil, fizeram todo mundo falar português, teve um monte de língua que meio que morreu. E isso ia ser uma tristeza se acontecesse ainda mais hoje. Já deve ter sido uma tristeza na época, tanta língua bonita que desaparece porque tá todo mundo, de uma forma ou de outra, indo falar a mesma língua. Então, ia ser um mundo, assim, muito mais fácil de todo mundo assistir televisão americana, por exemplo. Mas quer dizer que talvez não tivesse nenhuma televisão na língua local. Perfeito. Seria um mundo mais simples, como você colocou, mas a gente não teria tanta beleza, tantas nuances, né? Que tantos idiomas nos trazem, não é isso? Exato. Eu acho que ia ser um mundo mais sem graça. Imagina que todo mundo no Brasil tivesse o mesmo sotaque dos apresentadores de jornal da TV. Sabe, ia ser meio sem graça. Eu acho super legal quando eu converso com alguém que tem um sotaque que eu não entendo direito. É legal ver essa variedade. Então é por isso, tio Gui, que não falamos o mesmo idioma. Tio Chico, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pela sua disponibilidade e por esse papo bacana que a gente teve aqui mais uma vez, não é por isso. Muitíssimo obrigado a você. Foi um prazer inenarrável. Tio Chico, olha só, então me fala como é que a gente encontra você aí, me passa os links dos projetos que você participa para que a gente possa, caso os amiguinhos, as amiguinhas, enfim, que os pais e as mamães das crianças queiram conhecer o teu trabalho, dá uma divulgada aí nos seus perfis. Eu tô lá no YouTube, eu participo de um canal chamado Blablalogia. É tipo blá 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 misturado com biologia. E lá a gente tem um monte de videozinhos curtos, assim, 5, 10 minutos, falando de... Sabe aquelas perguntas que todo mundo sempre quis responder, mas ninguém nunca soube a resposta? Do tipo, por que a gente respira? Ou será que morcego solta pum? E coisas assim. A gente tem um monte dessas perguntas lá, tem conteúdo pra todo mundo, lá no Blablalogia. Boa, então se você quiser conhecer mais sobre essas curiosidades que o tio Chico explica também tão bem por aqui, acessa lá no canal do YouTube Blablalogia. Tio Chico, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!